Boa noite a todos os irmãos e irmãs decolores. Estamos iniciando mais uma noite da novena de Pentecostes, onde nós, cursilistas de todo o Brasil, estamos refletindo, sobre os dons do Espírito Santo. Hoje estaremos refletindo sobre o dom da ciência. E quem vai nos ofertar esta reflexão são o GERS Sul 2, Paraná 2, representado aqui pela Maria Rosângela, vice-coordenadora. O GER Sul 1, Botucatu, representado pela Carla, vice-coordenadora. O GER Nordeste 1, representado pelo assessor eclesiástico, Padre João Paulo. E o GER Oeste 2, representado pela coordenadora, Alene, e pelo assessor, Padre Alexandre Batista, que está aqui hoje como representante, dos assessores. Então, sabemos que se prepararam com muito carinho, com muita ternura, para que tivéssemos um momento profundo de refletir sobre este dom tão importante para a nossa caminhada. Então, sigamos em frente e uma ótima reflexão para todos nós. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Olá, paz e bem a todos, decolores, viva a vida. Viva. Boa noite, Chiquinho, e ao cumprimentá-lo, estendo meu cumprimento a todos os irmãos e irmãs cursilistas, e os que não são cursilistas também, que nos assistem neste momento. Também faço minha saudação aos padres presentes aqui conosco nesse momento, para que juntos nós possamos conduzir o quinto dia da novena. Então, iniciemos esse nosso momento com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, nos anime e nos impulsione a vivermos melhor essa grande festa de Pentecostes. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, como nos disse o Chiquinho agora, hoje vamos meditar e rezar sobre o dom da ciência, um dos 7 dons do Espírito Santo. Espírito Santo, dai-nos o dom da ciência, para que possamos perceber a presença de Deus em todas as coisas. Espírito Santo, fazei-nos enxergar por meio das maravilhas da fé que Deus é o autor de tudo. Espírito Santo, dai-nos o dom da ciência para podermos entender por meio da fé e da ciência
estarmos em estado de graça e nos mantermos ligados a Deus. O dom da ciência, conforme a bela descrição apresentada na encíclica Fides et Ratio do Papa São João Paulo II, é as duas asas que elevam o espírito humano à contemplação da verdade. É o dom divino que aperfeiçoa as nossas faculdades intelectivas e nos ajuda a compreender a realidade como obra do Criador, iluminados simultânea e harmoniosamente pela fé e pela razão. Eu trouxe aqui para que a gente medite a oração do Espírito Santo do abade Rabano Mauro, que foi escrita por volta do ano 790. Ó, vinde Espírito Santo, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, com gemidos inexprimíveis do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, e por nós seus feitos proclamar. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai qual força eterna e protetora. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então vamos aclamar o Santo Evangelho com o canto. Aleluia, 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 aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar na sala de paz, pela minha voz, pelas nossas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade.
Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, é uma alegria, né, estarmos nos reunindo, embora de modo online, né, em modo de transmissão, mas, ao mesmo tempo, também esse modo se torna um motivo de alegria, porque nós, de diversos lugares do país, estamos podendo nos encontrar e usar esse meio, que é a internet, para poder juntos evangelizarmos. Então, embora seja um meio muito usado e difícil para nós, né, já que usamos sempre, todos os dias, quase, mas é algo que nos alegra, porque de várias partes do país, Deus nos congrega, nos reúne, não é? Como diz o apóstolo Paulo, Deus reuniu os filhos dispersos no Senhor. Então, em nome do Senhor, estamos aqui reunidos. O evangelho que nós acabamos de ouvir, ele está no contexto pós-última ceia. Jesus está se dirigindo ao Jardim das Oliveiras com os seus apóstolos e está prestes a ser traído, entregue, julgado e começar todo o processo até alcançar a cruz. Então, esse contexto de despedida já nos deixa claro a festa que também estamos para celebrar, que é a festa de Pentecostes, quando o Espírito vem e infunde na igreja esse novo ardor, essa coragem de anunciar o Evangelho. Eu queria destacar duas coisas nesse Evangelho que nós ouvimos. A primeira delas está bem no início, quando Jesus fala sobre a unidade. Nós bem sabemos que Jesus ele também tinha clareza de que o grupo que ele havia escolhido, os 12, não eram homens perfeitos, não eram homens sábios, não eram homens que estavam ilesos a egoísmo, às tentações do mal. Eram homens comuns e que, por causa disso, também estavam sujeitos a desistirem da missão. E por isso que Jesus reza, roga, intercede ao Pai, não só por eles 12, mas por todos aqueles e aquelas que se decidem para seguir Jesus. Então, por não ser um grupo de homens perfeitos, Jesus incentiva eles a buscarem a unidade, porque é justamente a unidade que vai fazer com que todas as dificuldades sejam superadas. Porque, como dizia São João Paulo II, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. Que pode nos dividir, talvez o pensamento, talvez a cultura, a linguagem, e entre outras coisas. Mas aquele que nos une, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, esse é muito mais forte do que qualquer divisão. E é justamente essa a missão que o Espírito Santo vai suscitar neles. Porque mantendo a unidade, eles vão poder superar as dificuldades pessoais, as diferenças e, ao mesmo tempo, as tentações do mal. O grande problema que nós observamos hoje na igreja, e isso não olhando fora da igreja, mas dentro da igreja mesmo, eu vi na homilia do Raniero Cantalamessa, que agora é cardeal, né? Na Sexta-feira da Paixão. Ele falava, retomando o último documento do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, ele dizia que o grande problema da divisão entre nós católicos é justamente quando nós colocamos as opções políticas, culturais, ideológicas acima do reino de Deus. Talvez vocês já devem ter visto, né, toda uma polêmica que surgiu, por exemplo, contra a campanha da fraternidade aqui no Brasil, não é? Toda uma polêmica que surgiu contra o Papa Francisco, porque ele foi no Oriente Médio, algumas atitudes dele, alguns discursos dele. E, infelizmente, nós vemos muitos grupos da igreja que parece que são mais católicos do que o próprio Papa e querem impor aos bispos, aos padres
e a toda a igreja o seu modo de pensar como sendo certo. Só que eles esquecem uma coisa, que tudo aquilo que o Espírito Santo suscita, ele está em conformidade com o ensinamento de Jesus. E nunca em ruptura, e nunca contradizendo aquilo que Jesus disse. Então, se nós olharmos a nossa realidade de igreja, quantos e quantos grupos nossos que não ficam, às vezes, se digladiando, não é? Para ver quem é o mais importante, quem é que serve mais, quem é que aparece mais, quem tem mais função, quem é mais amigo do padre, quem ajuda mais na paróquia. Tudo isso são divisões que vão acontecendo e causa justamente escândalo naqueles que não são católicos, naqueles que não são cristãos, porque eles começam a ver o nosso discurso e dizemos, bom, nós amamos a Deus, nós procuramos a Deus, nós vivemos a fraternidade, e depois vamos demonstrando com a nossa vida que não é bem assim. Aí vem a briga pelo microfone, agora vem a briga pela câmera, quem aparece mais, quem quer mais se produzir. E tudo isso acaba criando um sentimento de divisão. Mas o mais interessante, o mais bonito do seguimento a Jesus é que ele já sabia de tudo isso. E por isso, no Evangelho de hoje, ele pede ao Pai, Pai, que eles sejam um, mas de que forma? Como é que vamos construir a nossa unidade? Do mesmo jeito que ele e o Pai são um, criando a comunhão. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse Evangelho de hoje. A segunda coisa é quando Jesus fala justamente sobre consagrar. Eu me consagro por eles, para que eles também sejam consagrados na verdade. Consagrar significa santificar. É Jesus que pede que o Pai santifique os apóstolos e todos aqueles que vão se colocar a serviço e a caminho do reino de Deus. Então, nesse verbo santificar, nós podemos entender de duas formas: a santidade de Deus e a santidade nossa. A santidade de Deus é porque Deus, ele não depende de ninguém, ele é o totalmente outro, ele é o separado, ele é por excelência, ele é por absoluto o santo. Então, Deus é o santo. Mas nós também somos santificados porque participamos e porque pertencemos a ele. A nossa santidade, ela é relacional, à medida em que nós criamos a consciência de que pertencemos a Deus. E é interessante esse pertencer a Deus, porque quantas e quantas vezes a gente não já escutou certos discursos, né? De que as pessoas dizem que pertence a grupo A, grupo B, pertence a tal pessoa, porque fulano você é meu, porque fulana você é minha. Não, nós pertencemos a Deus, porque no dia do batismo nós somos marcados com o selo dele. Nós somos consagrados. Lembram da tríplice vocação, né? Nós somos consagrados sacerdotes, profetas e reis. Nós fazemos parte do povo de Deus. Então, a ação do Espírito Santo em nós é que vai criando essa consciência de que somos santos não por nossos méritos, não por nossas forças, mas unicamente pela vontade e pela graça de Deus. E nós vamos alcançando essa santidade, claro, aqui não é aquela santidade moral, não é? Que não tem pecado, que é aquela perfeição. Não, isso é ao longo do caminho. É consequência da nossa conversão e da nossa adesão ao Senhor. Mas não é esforço nosso. É, antes de tudo, uma ação de Deus. É sempre iniciativa de Deus. Então, a verdade fundamental, porque Jesus diz no Evangelho, né? Consagra-os na verdade, e a tua palavra é verdade. A verdade fundamental que todos nós, católicos, deveríamos carregar no nosso coração e que ela se tornasse clara na nossa vida, é que nós pertencemos unicamente a Deus. Essa é a verdade. E porque pertencemos a Ele, Ele tomou toda a iniciativa na caminhada. Ele que nos criou por amor, Ele que enviou profetas, os patriarcas,
Ele que fez conosco uma aliança, ele que enviou seu Filho Jesus, ele que nos santifica. Então, da nossa parte, é uma resposta de dizer, sim, Senhor, eu estou aqui e eu quero te seguir. E eu quero fazer com o Senhor essa caminhada. Todos os anos, na novena de Pentecostes, nós também celebramos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Mas o mais importante, e penso eu que antes mesmo de fazermos esta oração pela unidade dos cristãos, é, em primeiro lugar, a nossa unidade enquanto católicos. Porque se nós não tivermos entre nós essa unidade, dificilmente, enquanto cristãos, a gente vai alcançar. Porque essa unidade, ela vai nos dar a identidade de quem somos, a quem pertencemos. Essa unidade vai começar a desfazer entre nós todas aquelas coisinhas que não valem nada, mas que às vezes a gente acaba perdendo muito tempo com elas. E, acima de tudo, lembrar que nós pertencemos a Deus. Então, que por esta celebração, né, na novena de Pentecostes, que tenhamos os corações abertos para acolher esta verdade que pertencemos a Deus, para acolher esse espírito de unidade e crescer sempre mais no seguimento ao Senhor. Lembremos-nos, nós não somos perfeitos, como também os apóstolos não eram. Mas depois que receberam o dom do Espírito, eles tiveram a coragem de anunciar o Evangelho. Primeiro com a própria vida e depois com os discursos, com a pregação. Então, que cada um de nós tenha bem presente na nossa vida essa pertença a Deus e, muito mais do que lembrar as falhas, os limites, os pecados, é se lançar confiante na misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tem o microfone, Ivete. Tem o microfone. Nós vamos cantar um canto para refletirmos depois, logo após, o nosso dom. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência que, como eterno, faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas nosso Deus dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Nós vamos agora, na partilha dos dons, vamos procurar refletir a partir de uma catequese do Papa Francisco, dada no ano de 2014, sobre os dons do Espírito Santo. Então, o ponto de partida, o magistério da Igreja, ouvimos o Evangelho,
semeamos no nosso coração a palavra, pregando, né, sempre o que o Padre João Paulo nos coloca como a unidade, sempre lembrando a unidade interna e a unidade visível da igreja, tudo através do Espírito. Então vamos hoje, nesta leitura, né, ouvir a catequese do Papa Francisco, do dia 21 de maio de 2014, sobre o dom da ciência, do conhecimento. Ouçamos. Prezados irmãos e irmãs, hoje gostaria de elucidar mais um dom do Espírito Santo, a dádiva da ciência. Quando se fala de ciência, o pensamento dirige-se imediatamente para a capacidade que o homem tem de conhecer cada vez melhor a realidade que o circunda e de descobrir as leis que regulam a natureza e o universo. Contudo, a ciência que deriva do Espírito Santo não se limita ao conhecimento humano. Trata-se de um dom especial que nos leva a entender, através da criação, a grandeza e o amor de Deus e sua profunda relação com cada criatura. Quando são iluminados pelo Espírito, os nossos olhos abrem-se à contemplação de Deus, na beleza da natureza e na grandiosidade dos cosmos, levando-nos a descobrir como tudo nos fala dele e do seu amor. Tudo isto suscita em nós um grandioso elevo e um profundo sentimento de gratidão. É a sensação que sentimos também quando admiramos uma obra de arte, ou qualquer maravilha, seja fruto do engenho e da criatividade do homem. Diante de tudo isso, o Espírito leva-nos a louvar o Senhor do profundo do nosso coração e a reconhecer em tudo aquilo que temos e somos. É um dom inestimável de Deus. É um sinal do seu amor infinito por nós. No primeiro capítulo do livro do Gênesis, precisamente no início da Bíblia inteira, põe-se em evidência que Deus se compraz com a sua criação, sublinhando reiteradamente a beleza e a bondade de tudo. No final de cada dia está escrito: Deus viu que isso era bom. Se Deus vê que a criação é boa, é bela, também nós devemos assumir essa atitude de ver que a criação é boa e bela. Eis o dom da ciência, que nos faz ver esta beleza. Portanto, louvamos a Deus, dando-lhe graças por nos ter concedido tanta beleza. E quando Deus terminou de criar o homem, não disse, viu que isso era bom, mas disse que era muito bom. Aos olhos de Deus, nós somos a realidade mais bela, maior, mais boa da criação. Até os anjos estão abaixo de nós. Nós somos mais que os anjos. Como ouvimos no livro dos Salmos, o Senhor ama-nos. Devemos dar-lhe graças por isso. E o dom da ciência põe-nos em profunda sintonia com o Criador, levando-nos a participar na limpidez do seu olhar e do seu juízo. E é nesta perspectiva que nós conseguimos encontrar no homem e na mulher o ápice da criação, como cumprimento de um desígnio de amor que está gravado em cada um de nós e que nos faz reconhecer como irmãos e irmãs. Tudo isto é motivo de serenidade e de paz, que faz do cristão uma testemunha jubilosa de Deus.
no suco de São Francisco de Assis e de muitos santos que souberam louvar e cantar o seu amor através da contemplação da criação. Mas, ao mesmo tempo, o dom da ciência ajuda-nos a não cair em alguma atitude excessiva ou erradas. A primeira é constituída pelo risco que nos consideramos senhores da criação. A criação não é propriedade que podemos manipular ao nosso bel prazer. Nem muito menos uma propriedade que pertence só a alguns, a poucos. A criação é um dom, é uma dádiva maravilhosa que Deus nos concedeu para cuidarmos e utilizarmos em benefícios de todos, sempre com grande respeito e gratidão. A segunda atitude errada é representada pela tentação de nos limitarmos às criaturas, como se elas pudessem oferecer as respostas a todas as nossas expectativas. Com o dom da ciência, o Espírito nos ajuda a não cairmos em tentação e deste erro. Mas gostaria de voltar a meditar sobre o primeiro caminho errado, manipular a criação em vez de a preservar. Devemos conservar a criação, porque é uma dádiva que o Senhor nos concedeu. Um dom que Deus nos ofereceu. Nós somos guardas da criação. Quando exploramos a criação, destruímos o sinal de amor de Deus. Destruir a criação significa dizer ao Senhor, não me agrada. E isto não é bom, eis o pecado. A preservação da criação é precisamente a conservação do dom de Deus. E significa dizer a Deus, obrigado, eu sou o guardião da criação, mas para fazer prosperar e não para destruir a tua dádiva. Essa deve ser a nossa atitude em relação à criação. Preservá-la, pois se aniquilarmos a criação, será ela que nos destruirá. Não esqueçais isto. Certa vez eu estava no campo e ouvi dito de uma pessoa simples, que gostava muito de flores e que as preservasse. Ela disse-me, devemos conservar estas belezas que Deus nos concedeu. A criação é para nós a fim de beneficiarmos dela. Não a devemos explorar, mas conservar, porque Deus perdoa sempre. Nós, homens, perdoamos algumas vezes, mas a criação nunca perdoa. E se tu não a preservares, ela destruir-te-á. Isto nos leva a pensar e a pedir ao Espírito Santo a dádiva da ciência para compreender bem que a criação é o dom mais bonito de Deus. Ela fez muitas coisas boas para a melhor coisa, que é a pessoa humana. Papa Francisco. Bom, minha gente, então, olhando aí essa mensagem, né, respirando essa mensagem, contemplando essa mensagem, nós conseguimos saboreá-la numa perspectiva bastante espiritual. O Papa Francisco tem essa sintonia de falar coisas que todo mundo já sabe, mas numa perspectiva mais espiritual, mais cristológica, mais cristocêntrica. Porque tudo que o Papa tem nos conduzido nesse sentido tem apontado a pessoa de Jesus como um todo, não na figura humana, não somente na figura divina, mas como um todo. E essa catequese, ela vem em 2014, portanto, indo para o segundo ano, né, do pontificado do Papa, e ainda não tinha saído a encíclica Laudato Si. Eu creio que o espírito dessa novena de Pentecostes, dessa catequese de Pentecostes do Papa Francisco, ela foi semeando no coração do Papa a encíclica Louvado Seja.
de 2015. E é muito interessante nós percebemos nessa mensagem que o conteúdo dessa catequese traz muitos substantivos ligados à expressão ver. O Papa Francisco diz várias vezes contemplar, admirar, evidenciar, ver, limpidez do seu olhar, perspectiva, considerar, um verbo. Vejam, na maioria desses verbos substantivados, quando ele diz, né, contemplar, contemplação, perspectiva, ver, admirar-se, é muito bonito porque o dom da ciência, no caso ligada à experiência religiosa, o dom da ciência nos ajuda a ter um outro olhar, não meramente racional, constituído numa racionalidade instrumental, técnica, mas é um ver com mais profundidade os dons da criação. O Papa Francisco ainda nos convida a olhar com bastante cuidado aquilo que está ao nosso redor, o funcionamento do universo. É muito bonito que o Espírito Santo, neste dom da ciência, segundo o Papa Francisco, vai como que de um modo muito lento e gradual, fazendo-nos perceber que no centro da relação Deus e criaturas, não existe uma figura em si. Ele diz, olha, o homem é muito importante para Deus. O homem é feito pouco abaixo dos anjos, como diz o Salmo. Mas aqui o Papa Francisco diz para nós que o dom do Espírito, chamado dom da ciência, deve nos ajudar a entender essa integralidade do ser humano com as obras criadas, sendo também mais uma das obras criadas. Somente um olhar profundamente místico e ligado às coisas do Espírito Santo consegue entender que nós não estamos no meio ambiente. Nós somos ambiente. Nós somos seres, como disse o padre João Paulo, e numa teoria da noção de pessoa, nós somos seres de relação. Tanto a natureza está relacionada a nós, como nós estamos ou devemos nos relacionar à natureza como membros de toda essa obra criada. Ainda assim, o Papa Francisco nos diz, o dom da ciência deve nos fazer ver a beleza. É triste quando o mundo da instrumentalização da razão, o mundo pragmático, o mundo das técnicas, o mundo da fluidez das relações, ainda consegue fazer a gente se sentir cansado. Nós estamos cansados de tantas notícias tristes. Estamos cansados de ver que a Covid-19 é um grito da natureza. É necessário pedir o Espírito para que o nosso olhar seja muito mais profundo do que uma discussão política polarizada, do que uma discussão financeira, do que uma discussão econômica e meramente de saúde. Há uma questão de entendimento da complementaridade entre nós, seres humanos, e a obra criada que fazemos parte. Só o Espírito pode nos abrir com este dom para contemplarmos que a natureza, nossa irmã, está gritando por socorro. Alguma coisa todos nós precisamos realizar. O Papa Francisco ainda traz uma coisa muito bonita, dizendo: o Senhor nos ama, mas o Senhor, pelo dom da ciência no Espírito, abre os nossos olhos para uma limpidez, uma lucidez.
Retomando o que a nossa irmã Maninha já tinha apresentado, lá no início da oração, ela citou o Papa João Paulo II, Fides et Ratio. O Papa João Paulo II ainda nos diz que fé sem inteligência é fanatismo. E a razão sem fé, sem a luz da fé, pode ser idolatria. Nós corremos, sim, minha gente, um risco de, quando não nos comprometemos a pedir esse dom do Espírito, que essa novena ajude o Cursílio e os membros do Cursílio a serem luz. Luz de um discernimento, luz de uma capacidade de estar aberto a entender essa forma inserida que o Papa espera de nós, uma forma ligada às coisas criadas. Nós também somos criaturas e, por isso, não nos rogarmos sermos senhores, mas sermos irmãos. Mais uma vez, o Papa Francisco diz que o Espírito Santo não nos deixe cair no excesso e no erro. A sensibilidade indígena nos ajuda a perceber que, embora eles já tenham dificuldade de estar inseridos na aldeia, porque a aldeia também tem muitas limitações materiais, técnicas, mas o indígena traz uma sensibilidade à natureza muito profunda. Precisamos aprender muito com essa sensibilidade. No finalzinho da sua catequese, o Papa Francisco diz: nós podemos conviver e preservar a natureza, seja por meio de técnicas, seja por meio de inserção, de interação. Enquanto não houver essa aplicação da inteligência para esta integração da natureza, segundo o Papa, estaremos em pecado. E aqui uma dimensão muito importante: existe o pecado social. O pecado social, com certeza, também é o pecado ecológico. E muita gente precisa reacender este dom do Espírito, porque o batizado não tem se comprometido como deveria com essa realidade do cuidado, do saber cuidar. Ainda assim, o Papa Francisco termina dizendo que uma senhora deu uma lição nele. O dom do Espírito, o dom da ciência, exige abertura ao conhecimento. O conhecimento tem um sabor. E este sabor, à luz do Espírito, deve nos conduzir à plenitude da fé. Muita gente, infelizmente, não tem humildade de reconhecer nas coisas pequenas a presença e o dom de Deus. Ainda na conclusão da catequese, o Papa disse: a melhor coisa que o ser humano pode fazer é usar a ciência dada por Deus aos homens e no dom do Espírito para compreender a beleza de Deus. Nós estamos integrados, minha gente. A maior expressão presente nesta catequese é que o Senhor nos abra os olhos para viver esta integração. Integração com o ambiente, integração com todas as criaturas que nele vive. Que o Espírito Santo nos ilumine enquanto movimento eclesial, enquanto agentes da ação evangelizadora da Igreja, e que abra os nossos olhos e os nossos ouvidos a esse dom tão precioso, que é o dom do conhecimento, o dom da ciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Boa noite, pessoal. Queria, antes de mais nada, agradecer por estar participando dessa novena, né, de Pentecostes. Acho que que a gente está passando é muito importante, não só para nós cursilistas, mas para todo mundo. Eu acho que todos estão precisando de força, de muita oração. E eu queria pedir uma abertura para vocês,
Hoje aqui em Botucatu, né, sábado, dia 22, é dia de Santa Rita de Cássia, e hoje é o primeiro dia do Tríduo, que nós estamos fazendo aqui na Igreja São Benedito. E eu queria, antes de fazer a oração final, fazer uma oração a Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, flor mimosa, que nascesse no jardim de Jesus, para carregar em suas pétalas o sinal da nossa salvação, exalando assim o perfume do amor divino. Interceda na glória celeste por todos os perdidos que buscam sair do vazio que os levam à perdição. Ajude os que recorrem a vós a conseguir alívio imediato de seus problemas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santa Rita de Cássia, né? Nós somos muito devotos dela e, né, como o padre mesmo falou, a gente só o Espírito Santo mesmo para que a gente possa entender e passar por todas essas tribulações do Covid, de tudo que ele está trazendo junto, né? Os nossos problemas físicos, mentais, sociais, financeiro. Então, passando por muitas dificuldades, né? O mundo inteiro. Então, eu acho que quando todos se reúnem em oração, faz toda a diferença. E com certeza vamos sair mais fortalecidos e outras pessoas no mundo melhor, né? Então, agora eu gostaria de fazer oração ao Espírito Santo por Santo Agostinho. Vivei em nós, ó Espírito Santo, para que nossos pensamentos sejam todos santos. Atuai em nós, ó Espírito Santo, para que nossos trabalhos também possam ser santos. Aquecei nossos corações, ó Espírito Santo, para que amemos só o que é santo. Fortalecei-nos, ó Espírito Santo, para que defendamos tudo o que é santo. Curai-nos, ó Espírito Santo, para que sempre possamos ser santos. E para que a gente possa encerrar e que Deus e Nossa Senhora caminhem à nossa frente, eu pedi que todos possamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Então, agora, depois dessa linda oração, dessa reflexão que a gente teve do dom, né, da ciência, vamos cantar o nosso canto final. Antes, eu quero agradecer o convite, Lene. Muito obrigada. Espero participar mais vezes, né, estar junto com vocês outras vezes. Muito obrigada. Gratidão a você, minha querida chefinha. A Ivete é folclore do regional. Nosso regional tem um folclore belíssimo. Obrigada, gente. Obrigada, de coração. Obrigada a todos vocês, viu? Dentro de mim existe um amor que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar.
Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado, Ivete. Nós gostaríamos de agradecer aos GERs, o GER Sul 1 Botucatu, ao GER Oeste 2, ao GER Sul 2 Paraná 2 e ao GER Nordeste 1 por esse momento tão rico, essa reflexão tão rica. Queremos convidar para amanhã, nós teremos a reflexão sobre o dom da piedade, com o GER Sul 1 Sorocaba, o GER Leste 1 Rio de Janeiro, o GER Norte 1 e 2 e o GER Centro-Oeste. Então, muito obrigado e pedimos ao Padre Alexandre e ao Padre João Paulo que possam encerrar essa noite nos concedendo a bênção. Então, que essa sensibilidade dada pelo Espírito nos abra a deixar fluir em nós rios de água viva, rios que, embora as águas possam estar revoltas, turbulentas, é o rio que brota do coração de Deus. É o mesmo rio que desemboca toda a humanidade, que a ação de Deus, na força do Espírito Santo, no coração amado de Jesus, derrame sobre nós as suas bênçãos e a sua misericórdia. Padre João, dê a bênção para nós. Que essa bênção se estenda também aos nossos familiares, nossos amigos e principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas desse toque de Deus e da sua misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Decolores! Viva a vida! Viva a vida! Obrigado! Obrigada. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, gente.